Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, amigas e amigos do Grande Prêmio. Espero que tudo bem com todos vocês. O TTGP está na área para mais uma edição. Hoje é quarta-feira, dia 12 de março, a última quarta-feira antes dos motores ladrarem, antes dos carros apitarem, antes das 10 equipes da Fórmula 1 tomarem a pista de Melbourne, a pista do Albert Park, para a abertura do campeonato no 2025. A McLaren é favorita, Max Verstappen é favorito, vai conquistar o Penta, a Ferrari vai tomar tudo de assalto com o Lewis Hamilton, a Mercedes vai surpreender. O que vem por aí na Fórmula 1 2025? Essa história começa a ser escrita a partir dos próximos dias, na noite da quinta-feira, horário brasileiro. Já tem treino livre, claro que é amanhã lá na Austrália, mas já tem treino livre, e aí ao longo da sexta, do sábado, até a madrugada do domingo com a corrida, tem muita coisa para acontecer na Fórmula 1 lá na Austrália, e tem as outras categorias também, tem Fórmula 2, tem Fórmula 3, enfim, tem um pouco de tudo lá pelos lados de Melbourne. E a gente começa, claro, a falar do que vem por aí. Mas tem assunto para tratar além da pista, além no futebol costumam falar do campo e bola. A gente vai falar de marcha e pista. Amanhã o WGP na quinta-feira vai tratar também de algumas expectativas para o começo da temporada. A gente vai ficar com assuntos mais pujantes neste meio de semana. Tem bastante coisa, nem tudo é legal. Mas antes de qualquer coisa, antes de entrar nesses assuntos, antes de chamar a mesa aqui a baila, eu já vou falar do nosso novo clube de membros. Vocês vão começar a ver na tela aí em instantes, olha só, o QR Code, o novo clube de membros do Grande Prêmio está no ar com muitos benefícios. Nossos assinantes têm acesso a conteúdos inéditos, paddock sprint exclusivo, tem clube de desconto, tem aulas online, tem telemedicina, tem ajuda de TI, tem um pouco de tudo, é um monte de coisa. Aí os planos na sua frente, você escolhe um desses três planos, o Pole por R$ 9,99 ao mês, o Hat Trick por R$ 29,99 ao mês, o Grand Chelem por R$ 69,99 ao mês. Esses são os nossos planos, para você saber qual casa mais com aquilo que você gostaria de ser parceiro junto ao Grande Prêmio. Você coloca o seu leitor de QR Code do telefone aí, na frente desse QR Code que está na sua tela nesse momento. Escolha seu plano e vem ser nosso parceiro. Chega mais, que a gente tem muita coisa para fazer junto. E um outro aviso, sempre muito importante, que o Grande Prêmio agora também é TV. A GPTV está no ar 24 horas por dia, com programação sempre, tempo inteiro, 24 horas, 7 dias por semana, falando de esporte a motor, falando da velocidade no mundo, com programas como o TTGP, ao vivo, mas também, ao vivo não, programa de exibição, como o WGP, como o Paddock Sprint, como vídeo de guia que colocamos no ar ontem, como o Paddock GP, como o briefing no fim de semana, depois de todos os dias de atividade da Fórmula 1 e, claro, muitas transmissões de categorias que você acompanha aqui na tela do Grande Prêmio, e várias delas você só acompanha na tela do Grande Prêmio. Nesse fim de semana, por exemplo, você vai assistir às 12 horas de Sebring no sábado, segunda etapa da temporada do IMSA Sports Car, já abriu com as 24 horas de Daytona, fizemos a transmissão aqui na GPTV. Você também vai acompanhar a Sebring com a gente, é um começo paulada atrás de paulada do Endurance lá dos Estados Unidos. Você já viu também o começo da temporada do WEC, enfim, tem um monte de coisa na GPTV, vem aqui. E, aliás, você encontra a GPTV além do YouTube, claro, nas suas TVs, lá na LG Play, na LG Channels, perdão, na LG Channels, que é o canal 702 das Smart TVs de marca LG, e na TCL Channel, que é o canal 1011, 1011, nas Smart TVs da marca TCL. Além disso, a gente também está no aplicativo SoPlay. Baixa o SoPlay e acompanha com a gente. Em breve estaremos na Claro TV+, estamos aí no aguardo e novidades virão em breve. Então, vem sempre com a gente, tem muita coisa a vir por aí. GPTV, a vida muito mais corrida.
com tudo isso dito, vamos chamar a baila à nossa mesa, vamos chamar Bernardo Castro, vamos chamar o Caio Esteves, até porque a gente está deixando tudo aqui pronto ao longo da quarta-feira. Os nossos horários estão meio alucinados, como vocês podem imaginar, no fim de semana, com corrida de madrugada. Antes de qualquer coisa, eu queria dar as saudações para os amigos. Bernardo, saudações. Saudações, Pedro Henrique Marum. Bom dia também para o Caio Esteves e para a Carol, que está aqui nos nossos bastidores. De fato, aí vão ser algumas semanas bem corridas, né, com a Fórmula 1 acontecendo de madrugada, nessas 3 primeiras etapas, esses 2 fins de semana seguidos agora com a Austrália e com a China, e depois tem um intervalo de uma semana e vem o GP do Japão, então tudo fica um pouco mais complicado. O nosso fuso horário acaba mudando um pouquinho também. Mas confesso que eu estou animado para esse começo de temporada, apesar de toda essa correria. Tem muita história interessante que vem se desenvolvendo aí, muitas coisas boas que podem ter na Fórmula 1 como um todo, tanto em disputa de posição, né, disputa de campeonato e tudo mais, mas também histórias de pilotos de forma individual, um monte de jovens, de novatos chegando agora no grid, o Hamilton na Ferrari, que com certeza é a grande história desse ano, então eu tô bastante animado, tô com medo até de colocar muita expectativa e me decepcionar um pouco no final. Caio, saudações. Tudo bem, Marum? Saudações para você, para o Bernardo que está aqui com a gente, Carol também, todo mundo de casa aí acompanhando o TTGP. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, né? Que agora essa semana teremos bastante tempo aí dedicados à madrugada, nas próximas semanas, melhor dizendo, né? Que tem GP da China chegando, Japão e tudo mais. Mas tô com o Bernie, tô bem animado pro começo da temporada. É uma temporada com nós teremos algumas respostas interessantes. É o último ano de regulamento, algumas equipes costumam paralisar seu desenvolvimento um pouco mais cedo, né? A gente tem um pouco mais de espaço para talvez algumas surpresas durante o ano. Então, tô bem animado, além de todas as mudanças que nós tivemos na Fórmula 1, que não foram poucas de um ano para o outro, né? O grid totalmente diferente, vários novatos chegando. Então, acho que vai ser um ano bastante diferente dos habituais. 2024 foi uma temporada bem legal, mas tô bem otimista e já deixar aqui, fazer já um merchan aí do Grande Prêmio, que nós estamos publicando todos os dias aí durante a semana, vários guias, né, da Fórmula 1 lá no grandepremio.com.br. Então, assim, se você quiser chegar para a temporada já bem informado sobre todas as equipes, todas as duplas de pilotos, tudo que está acontecendo na Fórmula 1 de verdade, entra lá, acesse grandepremio.com.br, que tem muito conteúdo bem legal, bem aprofundado, para realmente você entrar na temporada sabendo tudo. Então, dito isso, estamos todos na torcida também para que as respostas aconteçam durante a temporada, né Marão? Para que a gente tenha boas histórias para contar e a temporada realmente seja como nós estamos esperando, né? Com muitas novidades e bastante respostas também. Perfeito. Importante você falar do guia, é verdade. Teremos não. Estamos tendo um guia robusto entre segunda-feira e agora a quinta-feira. Vão ser, salvo engano, 30 itens diferentes, então, produção em massa de todos nós, textos, análises, aspas, enfim, tem um pouco de tudo. Você vai lá no grandepremio.com.br, no início de cada dia tem um monte de texto indicado lá, guia 2025. Então, falamos sobre todas as equipes, vamos tratar todos os pilotos, vamos tratar os novatos, vamos tratar as mudanças da Fórmula 1, a polêmica das asas flexíveis, tudo isso. Ou já foi ao ar, ou está indo ao ar. Não perca. Tem muita coisa para falar nesse meio de semana, tem muita coisa acontecendo. Claro que quem está aqui, quem chegou no TTGP pelo YouTube, por exemplo, está vendo a chamada do programa, que tem 2 assuntos em particular que estão destacados, e a gente vai chamar o programa por esses 2 assuntos. Quem está na TV não está vendo a mesma coisa, mas vamos falar de Band, vamos falar de Gabriel Bortoleto. Claro que vamos ver como é que vai ser a progressão do tempo, mas eu também gostaria de falar um pouquinho sobre Oscar Piastri, de contrato renovado, anúncio feito durante a tarde, já mais para o fim da tarde até, da última terça-feira,
Piastri estendeu o contrato com a McLaren, mas vamos abrir falando de Gabriel Bortoleto. Por quê? O Bortoleto vem recebendo muitos elogios já há bastante tempo, né? Como campeão da Fórmula 3 em 23, como campeão da Fórmula 2 em 24, chegando à Fórmula 1 com um longo contrato, com Sauber e Audi aí para 2025 e além. Já é um contrato bem extenso, acho que vai ser o contrato mais extenso, deve ser o mais extenso entre os novatos. A gente não tem as informações oficiais de cada um, mas o contrato do Bortoleto provavelmente é de 3 ou 4 anos, é um contrato grande para um piloto jovem. E aí é elogio de todos os lados, pelos resultados, pela cabeça fria, pela habilidade, e a gente não tem visto ninguém frear expectativas com relação ao Gabriel Bortoleto. Mas se alguém fosse remar na maré contrária, esse alguém seria sempre Helmut Marko. O doutor Helmut Marko, o grande responsável pela construção e pelo desenvolvimento da academia de pilotos, do programa de pilotos da Red Bull, meio de campo histórico entre a equipe Red Bull e a liderança executiva da companhia Red Bull lá na Áustria, antes com o Dietrich Mateschitz, agora com os que o sucederam nas cadeiras principais executivas da companhia. O Helmut Marko, do nadaço, deu uma entrevista no começo da semana para veículos lá da Áustria, dizendo que não enxerga o Bortoleto como um piloto, segundo piloto, é um piloto B numa equipe de Fórmula 1, um piloto de segundo escalão na Fórmula 1, que vê ali uma tranquilidade interessante, mas não vê velocidade suficiente. Bernardo, o que está acontecendo? Acho que é o Helmut Marko sendo Helmut Marko, né? A gente sabe que ele é conhecido por dar essas declarações muito polêmicas, envolvendo alguns pilotos que normalmente estão ali um pouco nesse hype, estão no noticiário, principalmente também quando existe uma certa rivalidade com os nomes da Red Bull. A gente sabe que o Bortoleto travou a batalha na Fórmula 2 contra o Radiar, foi campeão em cima do Radiar, que está chegando na Racing Bulls agora. Mas eu não concordo muito com essa afirmação do Helmut Marko, não. E aí acho que a gente tem que analisar alguns pontos diferentes, porque ele citou principalmente essa questão de velocidade pura. Né? E a gente tem que ver o que exatamente é essa velocidade pura. É ser piloto que faz muitas poles, que faz muitas voltas rápidas, alguma coisa nesse sentido? Se for nesse ponto, talvez dá para entender um pouco ali, tentar forçar um pouco a barra para poder tentar entender esse contexto do Helmut Marko, porque de fato o Bortoleto não teve muitas poles nem muitas voltas rápidas, tanto na Fórmula 3 quanto na Fórmula 2. Na Fórmula 3 ele teve acho que uma pole, se eu não me engano, e na Fórmula 2 foram 2, e uma delas ele meio que foi herdada por conta de uma punição que o Kashmaini tomou na primeira corrida. Só que eu acho que não é só velocidade pura, e aí no sentido de você fazer muitas poles e voltas muito rápidas, que se faz um piloto de ponta ou um primeiro piloto na Fórmula 1. Para isso você tem que estar sempre ali aproveitando as oportunidades que surgem, né? Porque na Fórmula 1 principalmente nem sempre vai dar para você ganhar corridas, então você tem que entender quando é a corrida de você terminar, sei lá, no pódio ou nos pontos. Muito do que o Max Verstappen fez no ano passado, inclusive, ele precisou ser muito inteligente em muitos momentos para poder, né, levar o carro para casa, saber qual disputa ali que ele ia se envolver para poder, de fato, conseguir aquele título em cima do Norris, não deixar que o Norris cortasse aquela diferença grande que eles já tinham. E assim, né, o Verstappen é um piloto muito bom, um piloto de ponta e tudo mais. Se a gente for até traçar um paralelo aqui, no que diz respeito à velocidade pura, a gente vê no grid da Fórmula 1 hoje, talvez o Leclerc seja o piloto que mais tem essa velocidade pura. Ele é um piloto excepcional em volta rápida, em volta única, já tem mais de 20 poles com a Ferrari, às vezes com um carro que não era o melhor do grid, ele sempre conseguia encaixar algumas voltas interessantes. Ele é muito rápido, mas muitas vezes também ele não teve cabeça suficiente para poder lidar com situações adversas ali dentro da Ferrari. Errou em alguns momentos muito
decisivos, né, do GP da França de 2022, acho que deixa isso muito claro, né, perdeu a corrida quando liderava ali, não foi nem numa disputa de posição em si, ele rodou sozinho. Então, acho que você ser um piloto de ponta, tanto na Fórmula 1 quanto em qualquer outra categoria que seja, envolve muito mais do que isso. É um conjunto de fatores, um conjunto de elementos que faz o piloto ser de fato um piloto grande. Então, gerenciamento de pneu, ter a cabeça no lugar, que eu acho que isso também conta bastante, às vezes é até muito subestimado por personalidades da Fórmula 1, ou até pelo público que acompanha. O Norris mesmo perdeu muitas oportunidades também no ano passado, porque ele sente muita pressão. Ele mesmo já falou abertamente sobre isso, que ele não consegue se sentir confortável bem ali no fim de semana de corrida. Então, existem fatores diferentes. É lógico que a gente precisa de uma calma para poder analisar o Bortoleto também, porque existem pilotos que vão muito bem na base e, por algum ou outro motivo, acabam não vingando na Fórmula 1. Eu, particularmente, não acho que esse vai ser o caso. O Bortoleto tem dado indícios de que é um piloto que já está pronto, que é um piloto rápido, de fato. Mas, assim, é lógico que é bom ter aquela cautela e tudo mais. E a gente precisa colocar em questão também que em 2025 ele vai estar na pior equipe do grid, né? Ele vai disputar ali no máximo com o Nico Hülkenberg, talvez uma outra equipe ali que não consiga se entender com o carro desse ano também. E a disputa ali dentro é quase que injusta, porque o Hülkenberg tem mais de 200 largadas na carreira, mais de 200 GPs aí no currículo, e o Bortoleto está começando agora. Então, ainda assim, mesmo que ele seja superado pelo Hülkenberg em alguns momentos, não acho que é motivo para poder já dar um veredito, dizer que ele é um segundo piloto, ele não consegue ser um piloto de ponta na Fórmula 1. Acho que tudo é um processo, é uma coisa que vai caminhando, que vai evoluindo. Mas a fundo assim, eu não concordo com isso que o Helmut Marko falou. Acho que tem muito mais a ser analisado do que esse comentário raso que ele fez. Você, Caio, como você enxerga essa visão do Helmut Marko, que é uma visão, assim, pelo menos curiosa, dado o arreio de elogios que o Bortoleto vem recebendo nos últimos anos, e não estou nem falando do público brasileiro, estou falando, né, da mídia e do público internacional, por conta dos resultados, de todo o sucesso, do trabalho ao lado do Fernando Alonso, enfim. De fato está nadando contra a maré. Exato, não concordo. Acho que é inevitável você chegar na Fórmula 1, no grid da Fórmula 1, não tem como você chegar sem algum tipo de julgamento, seja para o lado bom ou lado ruim. Então sempre vai ter alguém que vai colocar ali você em uma prateleira de expectativas inicialmente. Isso aconteceu com todos os pilotos que vão estrear na Fórmula 1. O Durham, pelo menos, não precisa nem falar, né? O que ele vem sofrendo, a pressão que vem sofrendo e como as pessoas estão julgando ele por ser um piloto abaixo da média, mais fraco, um piloto que não vai ficar no grid. Todo mundo tá falando isso. Então, assim, não é só com o Bortoleto que acontece, que vem acontecendo por parte de comentaristas, da imprensa, do modo geral, dos próprios torcedores. Eu acho que isso é comum a gente ver em qualquer esporte, né? Mas agora existe ali a opinião mais técnica, né? A questão mais técnica, e aí eu penso muito parecido com isso que o Bernie colocou na mesa também, que assim, são vários elementos que você tem que discutir para julgar a prateleira de um piloto, se é um piloto A, se é um piloto B, se é um piloto que não tem que estar no grid da Fórmula 1. Eu acho que isso depende de um conjunto de fatores em que você vai construindo durante o ano. Né? A gente mesmo falava quando comentava aqui, por exemplo, do Oscar Piastri, que era um piloto ainda que estava amadurecendo, que tinha já evoluindo muito bem de um ano para o outro, que ainda tem pouco tempo de Fórmula 1, mas que está hoje num nível realmente muito, muito bom, muito acima, apesar de ainda oscilar. O Bortoleto ele nem estreou na Fórmula 1, então assim, é difícil se a gente já criar um estereótipo, né? Colocar um estereótipo em cima dele, já criar, colocar, pô, esse piloto aqui é isso aqui, sem ver o Bortoleto fazer uma corrida, fazer duas corridas. Então, assim, é claro que você tem ali inicialmente uma expectativa, o que você pensa daquele piloto, mas acho que é muito pouco para você poder opinar, para você poder classificar, né, a ordem de forças, enfim, tudo isso sobre qualquer piloto. Mas entendo que o Helmut Marko
foi ele mesmo, né? A gente está acostumado a ver ele dando umas declarações um pouco mais fortes. Eu acho que para a Fórmula 1 fomenta um pouco esse debate, e isso é bom também, você ter pessoas assim. Acho que ter sempre pessoas que vão para o mesmo lado, que pensam a mesma coisa também, acho que não traz um debate legal. Então, acho que algumas pessoas assim são um pouco necessárias, e acho que no meio da Fórmula 1 a gente tem algumas pessoas que são que pensam assim. O próprio Jacques Villeneuve também é um cara que sempre comenta sobre um piloto ou outro, teve aquela polêmica com o Ricardo no ano passado. Então a gente tem alguns personagens que eu acho que ajudam, né, a Fórmula 1 a se tornar um pouco mais interessante nesse lado mais opinativo. Então o Marco é esse cara e ganha muito mais força que ele fala, tem muito mais peso que ele fala, pelo cargo que ele ocupa, né? Ele não é um ex-piloto, um comentarista, ele está dentro da equipe, ele é um cara que está participando de todos os passos da equipe que liderou a Fórmula 1 nos últimos anos. Então sempre tem um peso a mais quando ele coloca uma opinião dessa na mesa. Mas falando do Bortoleto especificamente, acho que é uma declaração que é muito precipitada nesse momento, né? Ainda é muito cedo. O Bortoleto já mostrou que é sim um piloto que é diferente, um piloto que tem velocidade, que sabe, é muito frio, sabe se comportar nos momentos de pressão muito bem. Eu acho que tudo isso, talvez alguns elementos desses sejam mais importantes do que você simplesmente ser mais rápido do que o outro. Uma corrida de Fórmula 1 ela tem tantas variantes, né, durante as mais de 50 voltas, que o piloto ele precisa ter diversas habilidades para conseguir muitas vezes vencer uma corrida, chegar num pódio, enfim. Eu acho que não é só velocidade. Se fosse só velocidade, vários pilotos aí, o Bernie citou muito bem o Leclerc, seriam campeões inúmeras vezes, e não é assim que funciona. Então, é uma declaração que, para mim, soa mais como uma provocaçãozinha, olhando para o Adjar também, pelo que o Adjar fez na temporada da Fórmula 2, vencendo mais corridas, venceu 4 corridas, né? Então, conseguiu ali mais resultados, mas no final não ficou com o título, do que uma análise técnica pura mesmo do que é o Bortoleto. O Bortoleto é um fenômeno tão grande, ele chegou tão rápido, né? Ele subiu tão rápido, que acho que ninguém sabe exatamente o nível que o Bortoleto pode chegar ainda. A gente só vai descobrir isso ao longo desse ano, dos próximos anos, quando ele tiver um carro também que possa entregar ele um equipamento para que ele possa desempenhar e possa maximizar o seu talento. Então, acho que é uma resposta que ainda não existe, né? E o Marco, claro, se aproveitou disso para dar aquela alfinetada, mas não concordo. Acho que o Bortoleto ele tem muito potencial, pode ser um piloto realmente para buscar coisas grandes na Fórmula 1. Olha, eu entendo assim, eu entendo que o Helmut Marko está dizendo de um ponto de vista prático, quando ele olha que, por exemplo, o Bortoleto não se encheu de vitórias, ele não dominou o campeonato, ou nem da Fórmula 3, nem da Fórmula 2, se colocando repleto de poles e de vitórias, conquistou algumas nos 2 anos. Mas eu acho que o fato disso ter acontecido 2 vezes, em 2 categorias distintas, logo no ano em que ele chegou, mostra algo que é endêmico e não circunstancial. Vou apontar, por exemplo, para o título da Fórmula 3 ano passado do Leonardo Fornaroli. Primeira vez que um piloto foi campeão sem vencer uma corrida. O Fornaroli fez um bom campeonato. Esse nível de atuação transplantado para a Fórmula 2 vai render um título? Depende de um monte de fatores, claro, depende da qualidade da equipe onde ele vai, depende da qualidade do grid que vai correr contra ele, depende de sorte ao longo do ano, confiabilidade do carro, tudo isso, claro. Mas, em teoria, não. Se você transplantar esse nível de atuação sem vitória, sem conseguir dar o último passo para um próximo nível, você não vai ser campeão. Contar com algumas características algumas circunstâncias que vão a seu favor, pode te dar campeonatos, especialmente nessas categorias satélite. Se você tem um conjunto de fatores que num ano específico joga muito a seu favor, ótimo, você vai conseguir o resultado, isso vai ser muito importante para a sua carreira. Agora, quando a gente vê acontecendo mais de uma vez, e foi o que aconteceu de 2023 para 2024, da Fórmula 3 para a Fórmula 2, com uma mudança grande de equipamento de uma categoria para outra, num grid sabidamente muito forte,
porque o Piastri ganhou o título em 2021 na Fórmula 2. Não quero fazer pouco caso daquele grid que tinha bons pilotos, né? Tinha o Guan Yu Zhou, tinha o Drogovic, tinha o Robert Schwartzman, que acabou não dando passo para a Fórmula 1, mas é um bom piloto. Mas assim, o Dan Ticktum esteve entre os primeiros colocados do campeonato. Jean Daruvala esteve entre os primeiros colocados do campeonato. Considero eu que era um grid muito menos forte do que o grid, do que o caminho que precisou trilhar o Gabriel Bortoleto para ser campeão da Fórmula 2 em 2024. E o Piastri tinha um carro que era claramente mais dominante, né? Não era o caso. O Bortoleto tinha um ótimo carro. Provavelmente ele tinha uma equipe na mão que era melhor que a equipe que tinha o Isaac Hadjar, com a Campos que cometia erro atrás de erro. Mas estava longe de ser um carro dominante, como a gente às vezes vê nessas categorias satélite, e às vezes não. Então, em vários momentos isso aconteceu. O Leclerc foi campeão o Leclerc teve um ano exuberante quando foi campeão da Fórmula 2, mas com um carro dominante. O Russell nem tanto. E o Russell tinha uma competição muito dura ali com o Lando Norris. Não fosse isso, o Norris muito provavelmente teria sido campeão, né? Porque ele não tinha um carro tão bom na mão e tinha um rival muito forte, mas também tinha o Alex Albon naquele grid. Foi uma ótima temporada, aquela temporada da Fórmula 2 em 2018, se eu não estou enganado. 18, né? Acho que foi 18. Então, assim, depende muito do conjunto de fatores. O Bortoleto pegou um grid que está aí, né? 5 pilotos chegando na Fórmula 1. Berman, Antonelli, ele próprio, Hadjar, mais alguém que eu estou esquecendo agora que não veio na minha cabeça no primeiro momento. Então, assim, é um grid que fez essa movimentação muito rapidamente, com muita qualidade, tinha muita gente tirando do carro, tem mais piloto bom por lá, alguns ficaram, alguns estavam chegando da Fórmula 3, então assim, acho que tudo isso tem de ser levado em conta. Talvez o Bortoleto não seja um grande classificador, é algo que sempre pode melhorar, algo que sempre pode ser evoluído também. Talvez não seja um grande classificador, embora eu ache que ele é bom classificador. Tá? Eu não acho que ele é um classificador medíocre, não. Se você olhar o ano passado, por exemplo, você vai ver que o Hadjar, piloto do Marco da Red Bull, também não conquistou uma miríade de pole position. Aliás, o Bortoleto conseguiu 2 poles nas primeiras 4 etapas e o Hadjar conquistou uma pole na temporada inteira, na Inglaterra. Estou conferindo aqui. Só quem fez mais pole foi o Paul Aron, que tinha um carro que era muito rápido de classificação e que não era tão rápido assim de corrida. E também em conjunto de fatores, um carro muito forte aqui, não tão forte ali. Em 2022, o Leclerc tinha um carro espetacular de classificação para a Ferrari, o Verstappen nem tanto, mas quando ia para a corrida, o Verstappen alcançava, ultrapassava, porque o carro de corrida era muito mais ajeitado. Então, tem um conjunto de fatores a ser avaliado. Eu até concordaria com o Marco se a gente estivesse falando de um ano específico, se a gente estivesse falando do título da Fórmula 2, mas não é. E quando a gente entende que o piloto sabe, primeiro, ele encaixa no carro. Ele encaixou em carros diferentes nas duas categorias, né? na Fórmula 3 e na Fórmula 2. Consegue vestir o carro bem, consegue entender o que aquele carro precisa e dosar ajustes de classificação e de corrida de modo a que ele consiga fazer as duas coisas muito bem e comece a temporada muito bem, né? Bortoleto conquistou vitórias no começo, poles e vitórias no começo da caminhada, tanto na Fórmula 3 quanto na Fórmula 2, né? E consiga entender o regulamento embaixo do braço, isso é fundamental. O fato do piloto evoluir na inteligência, ter a cabeça fria, para comandar o seu carro, para comandar a sua situação, é muito importante. E aí eu volto à entrevista que a gente publicou na semana passada com o Sérgio Sete Câmara, que JP Nascimento e eu fizemos lá no IMB no fim do ano. Sete Câmara, que é muito amigo do Bortoleto, falando de como eles andando de kart no início da carreira, o Gabriel Bortoleto era chamado de BB Crazy,
né, Bibi, que é o apelido dele entre os amigos, porque os caras diziam que ele dava dive bomb o tempo inteiro, se jogava, mergulhava sem jeito, forçava ali umas situações que podiam causar acidente, os caras chamavam de Bibi Crazy. E com o passar da carreira, chegando na Europa e maturando um pouco mais, ele deixou de ser o BB Crazy, né? E passou a ser um piloto de muita cabeça fria, de muita inteligência para abordar a preparação do carro, a preparação de pista a pista e a velocidade, e o que ele precisa fazer de resultado. Além disso, ele é um piloto jovem. Eu falei do Leonardo Fornaroli sendo campeão da Fórmula 3 aqui ano passado. O Fornaroli é mais velho que o Bortoleto. Não mais velho sendo campeão da Fórmula 3, mais velho hoje. Bortoleto é de outubro de 2004. Fornaroli é de alguns meses antes. Então, o Bortoleto tem 20 anos relativamente recém-completados, o que faz com que ele tenha muito campo para evoluir ainda. Enfim, acho que a visão, eu entendo a visão do Marco, entendo o que ele quis dizer, discordo. Assim, acho que não dá para cravar esse tipo de coisa de um piloto tão jovem. O Marco entende muito de piloto. Eu não quero fazer pouco caso do Marco, não quero fazer parecer como que isso fosse uma patriotada. Absolutamente não é. O Helmut Marko entende muito de pilotos jovens, ele acompanha muito as categorias, ele assina com muita gente de sucesso. Agora, ele também assina e aposta muito, não só assina com gente que é pagante, ele aposta muito em gente que logo em seguida é liberado, é dispensado por um motivo ou por outro. Então a gente sabe que nos últimos anos, por exemplo, o Dan Tickton foi o primeiro nome da fila da Red Bull. O Yuri Vips, em outro momento, foi o primeiro nome da fila da Red Bull. E esses pilotos nunca foram melhores do que o Gabriel Bortoleto, né? Esses pilotos nunca foram melhores que outros tantos que surgiram por outras academias ao longo do tempo. Então o Marco entende muito de piloto jovem, mas ele não é um oráculo também, né? Então algumas coisas a gente consegue compreender, a gente consegue entender de onde vem a opinião dele, eu pelo menos consigo, mas acho que é uma opinião muito mais voltada à lista de resultados na Wikipédia, não de resultado de título, mas de resultado de quantas poles fez o piloto ao longo da temporada, do que necessariamente numa avaliação de pista. Mas sim, o Bortoleto vai precisar evoluir andando no meio do pelotão em classificação, é muito importante, mas, sobretudo, a classificação é fundamental para quem anda na frente. Então, o Bortoleto tem um amplo período aí onde ele vai poder evoluir nesse aspecto. Porque para quem anda no meio do pelotão da Fórmula 1, o que você mais precisa é recuperar posição, é ganhar estrategicamente, é avançar da maneira mais inteligente possível para buscar um ponto, beliscar aqui, beliscar ali, que é o que ele vai buscar nesses primeiros momentos da Fórmula 1, é o que vai dar com a Sauber, com a Audi, nesse começo de caminhada. Foi o que a gente sempre falou do Sérgio Pérez, por exemplo, que era um piloto que sempre foi ruim de classificação, né? Isso antes de chegar na Red Bull, mas sempre foi um ótimo recuperador de posições nas corridas, e por isso ele estava sempre marcando ponto, estava sempre beliscando, sempre não, mas muitas vezes beliscando um pódiozinho com uma equipe que estava abaixo disso, então era um ótimo piloto de meio de grid. Para olhar mais para frente, a história é diferente. O Bortoleto precisa evoluir na classificação? Acho até que precisa. Mas isso não é tão importante nesse primeiro momento. No primeiro momento, o que vai ser importante é aquilo que ele tem, que é a capacidade de entender e vestir o carro e recuperar na corrida. Já que estamos falando de Gabriel Bortoleto, eu peço desculpa que eu até me estendi muito aqui na minha explanação, mas já que estamos falando de Bortoleto, não falamos aqui no TTGP, até porque não tivemos TTGP comigo depois da pré-temporada, né? Durante a pré-temporada a gente teve o briefing. Na semana passada, semana do Carnaval, eu não estava participando, mas eu queria saber, depois de avaliar as equipes, depois de ver as equipes na pista ao longo dos testes de pré-temporada, o que vocês imaginam de primeiros movimentos do Gabriel Bortoleto na Fórmula 1 com a Sauber a partir desse fim de semana? Agora começando com você, Caio.
Então, os testes pré-temporada, só complementando o que você falou, Maron, e que faz muito sentido mesmo, né, com relação a essa questão do Bortoleto, eu acho engraçado como na Fórmula 1 a janela de paciência que alguns pilotos têm, ela varia muito, né? Alguns chegam já pressionados com o resultado para ontem, se não mostrarem resultados não vão conseguir permanecer no grid, precisam, obviamente, mostrar que merecem a vaga, que merecem aquilo. Outros já têm tempo para buscar essa recuperação, para se desenvolver, para conseguir melhorar ao longo das temporadas. Eu acho que o Bortoleto ele tem esse privilégio, né, nos próximos anos, de conseguir se desenvolver sem ter a vaga diretamente ameaçada, justamente por fazer parte desse projeto. É claro que ele vai precisar entregar resultados, claro que ele vai precisar mostrar que é um piloto rápido de cara, mas eu acho que ele tem um tempo maior do que outros pilotos do grid para se aperfeiçoar, para se adaptar. Ele está tendo esse tempo da equipe para poder fazer isso. Então eu acho que isso vai ajudar muito ele a subir de nível, a melhorar cada vez mais, ao contrário de outros pilotos que vão precisar entregar esse resultado de uma maneira mais imediata. Então é uma coisa muito boa para o Bortoleto. Né? Mas falando dos testes, os testes não exatamente mostram as respostas que nós precisamos, né? Eu acho que para você ter um panorama, pelo menos do que vai ser a temporada, de quem vai brigar no meio do pelotão, quem vai brigar lá para não ficar em último lá na frente, você precisa de 2, 3 corridas, talvez até um pouco mais para enxergar um pouquinho disso. Mas os testes mostraram algumas coisas interessantes. Se a gente for fazer essa análise do que representaram, né, os 3 dias ali no Bahrein, o Bortoleto, ele mesmo falou, ele mesmo reconheceu antes que o caminho da Sauber é melhorar, se aperfeiçoar, tentar subir um pouquinho durante o ano, nada pensando, né, a longo prazo, quem sabe beliscar uma vez ou outra numa oportunidade, algum tipo de ponto ali em algumas corridas. Mas acho que a Sauber precisa pensar, e eu acho que demonstrou nos testes que melhorou com relação ao carro do ano passado, ao desempenho do ano passado, que foi terrível, né? A gente viu a Sauber passando o ano todo em branco, só conseguindo pontuar no Qatar, então acho que esse ano é um ano para você buscar um pouco mais. Eu acho que o Bortoleto, os testes mostraram que o Bortoleto é um piloto que vai fazer, não vai ser aquela sombra do Hülkenberg, que a gente viu, por exemplo, alguns pilotos, o próprio Magnussen sendo na Haas. Eu acho que ele vai andar próximo do Hülkenberg já de cara, e os testes deram pelo menos essa impressão. Então, é um ótimo sinal. O Bortoleto foi até elogiado pelo próprio Nico Hülkenberg, né, falando que ele é um piloto muito rápido, e eu acho que ele já chega dando esse recado. É justamente por isso também que a gente não tem como concordar muito com o que o Helmut Marko diz, né? Até agora, todas as fogueiras que o Bortoleto foi jogado, ele se saiu muito bem. Ele apagou a fogueira, pisou na fogueira e conseguiu sair com bons resultados. E os testes também foram indispensáveis para trazer essa resposta, de que o Bortoleto é um cara que pode andar próximo do Nico. Acho que é o grande desafio dele na temporada, é andar próximo ou superar o Nico, talvez até superar, e ele já mostrou nos testes que tem esse potencial. Então, assim, as perspectivas são boas. É claro que a realidade da Sauber não coloca o Bortoleto numa posição de brigar por muitas coisas, de almejar muitas coisas na temporada, pelo menos até o momento, mas dentro das possibilidades do que ele tem ali nas mãos, os testes mostraram que ele é um cara que vai andar próximo do Nico, e eu acho que isso já é uma grande coisa, já traz uma grande resposta num primeiro contato com a pista, primeiro contato com o carro, né, tendo esses 3 dias para fazer os testes. Outras equipes também me demonstraram bom ritmo, a Williams, né? A gente espera que seja uma equipe para brigar também, mas voltando para a Sauber, gostei bastante do desempenho do Bortoleto e acho que ele tem condições para brigar. Conseguiu ali entrar no top 10 em alguns momentos, finalizou, se eu não me engano, um dos dias em 12º, conseguiu ali bons resultados. Então, os testes foram bem positivos no meu ponto de vista, olhando para o desempenho especificamente do Gabriel Bortoleto. E Bernardo, a gente viu a Sauber tendo problema. Primeiro a gente viu a Sauber tendo um problema no olho do Hülkenberg no primeiro dia de teste, né? Os caras lanharam um pedaço de qualquer coisa que voou no rosto do cidadão e fez um corte ali, mandaram o Hülkenberg para o centro médico, mas enfim.
No fim das contas, teve problema no último dia, o Bortoleto teve quebra de assoalho, teve problema hidráulico, vazamento hidráulico, né, dito pela própria equipe mais tarde. Depois perdeu tempo de pista, porque teve chuva, porque teve aquele ônibus lá invadindo a pista do nada, o pessoal da... como é que é? Velocidade Máxima, aquele filme... Tem a franquia, né? É Velocidade Máxima, acho que tem o navio, tem o ônibus. Pois é. Isso mesmo, o, isso o mesmo. ônibus invadiu a pista lá, também tirou tempo, enfim, teve um pouco de um monte de coisa. A Sauber acabou dando mais voltas do que Red Bull e Aston Martin, mas foi só a oitava equipe que mais andou. O que você tira desse começo de trabalho e chegando agora na Austrália só com os testes de pré-temporada no bolso é o que dá para avaliar. Só passando um pouquinho antes dessa parte que você comentou do grid da Fórmula 2 sobre o Bortoleto, que eu concordo bastante também. Acho que uma coisa que a gente tem que avaliar é que talvez, tanto no sentido do nível dos pilotos também, de estarem muito altos, né, além dos 4 que foram promovidos, tinha outros pilotos muito bons, como o Maloney, o Colapinto, até o Paul Aaron também, que tinha ido bem na Fórmula 3 no ano passado. Acho que talvez a Fórmula 2 nunca tenha tido um grid tão parelho na questão de carros também, né? A gente sempre via uma ou outra equipe dominando sempre, a Prema sempre, quase sempre ali na frente, mas no ano passado 18 pilotos venceram corrida na Fórmula 2, então, né, um número bem relevante. Eu acho que nunca teve um número tão grande de pilotos diferentes ganhando pelo menos uma corrida na Fórmula 2, então isso também ajuda a explicar um pouco também de porque não teve um domínio tão grande assim por parte de qualquer piloto que seja. Mas agora falando da Sauber, isso me preocupa um pouco, essa falta de quilometragem que tanto a equipe quanto o Bortoleto acumularam ao longo desses 3 dias. A Sauber já sendo a equipe que mais sofre, né, pelo menos no ano passado, que foi a pior equipe do grid disparada, que já tinha problemas ali para poder entender o carro de diversas maneiras possíveis. Chegar com um carro um pouco diferente agora e ter uma quilometragem baixa também, a gente não pode desconsiderar isso como algo ruim, algo bem negativo para a equipe. Por isso eu acho que eles vão ser ali, pelo menos um dos piores, vão ocupar as últimas posições no início dessa pré-temporada. Talvez no início da temporada, na verdade. Mas considerando que Aston Martin, né, apareceu ali bem tímida também, os resultados dela não foram tão interessantes, acumulou uma quilometragem bem baixa também, talvez a gente veja ela brigando um pouco mais ali atrás no início do ano. Não acho que vai ser um cenário que vai se repetir ao longo de todo 2025, até porque a Aston Martin, por mais problemático que seja todo esse projeto dela na Fórmula 1, essa questão que ela tem de desenvolvimento, acho que ela tende a evoluir um pouquinho naturalmente ao longo do ano. E também o Adrian Newey está chegando na equipe, né? Por mais que ele não tenha feito o trabalho inicial da MR25, ele vai, e está focado também em 2026, ele vai dar um pitaco aqui ali para poder fazer a equipe melhorar um pouco. Então acho que a briga da Sauber talvez fique um pouco mais concentrada ali com a Racing Bulls, porque a Williams a gente viu que evoluiu de forma considerável também, teve uma quilometragem boa na pré-temporada e, né, o Sainz andou muito bem, tá com uma dupla de pilotos muito boa, o Albon também é muito bom, tá todo mundo até suspeitando que ela seja o time mais próximo ali da Fórmula 1A. A Alpine também não parece ser aquela coisa horrível que foi no ano passado, né? O carro agora tem até pintura, não está sofrendo com sobrepeso igual foi em 2024. Então, todas essas parecem estar um patamar um pouco acima. A Racing Bulls, talvez ali, né, por estar com o Radiar também, que é um pouco mais inexperiente, o Tsunoda talvez um pouco mais desmotivado, esteja um pouco brigando ali atrás, assim. Então, eu vejo, talvez, tanto o Bortoleto e a Sauber como um todo, nessa briga um pouco mais com o Racing Bulls e talvez a Aston Martin. Me preocupa um pouco essa questão da falta de quilometragem do Bortoleto, porque ele, diferente de inúmeros desses outros novatos que chegaram na Fórmula 1, ele não conseguiu fazer tantos testes privados assim. Ele teve ali uma oportunidade com a McLaren
lá na Áustria, não lembro exatamente quando, mas foi em meados do ano passado, quando começaram a surgir esses rumores na Sauber. Fez ali teste TPC também com a própria Sauber no início desse ano, mas acho que nunca é o suficiente, né, para o piloto que não teve tanto contato assim. Quanto mais quilometragem você tem, melhor é para você começar. Mas o lado positivo, assim, que eu acho é que, como você bem citou também, Maru, ele nunca teve tantas dificuldades assim para poder se adaptar a um carro novo. Então, chegou na Fórmula 3 já ganhando, na Fórmula 2 teve a única dificuldade que ele teve ali no início foi mais a questão da embreagem, tinha alguns problemas de largada, mas ele conseguiu contornar isso ao longo do ano e a gente via que a curva de evolução dele era muito interessante. E como ele tem trabalhado bastante em simulador com a Sauber também, eu acho que a tendência é ele ir evoluindo bem ao longo do ano. Né? Eu acho que pode superar, sim, o Hülkenberg em algumas ocasiões. Se der um pouco de sorte ali, né? Principalmente essa questão de leitura de corrida, gerenciar bem pneus, quem sabe beliscar um ponto uma vez ou outra numa corrida mais caótica, mas por enquanto tem uma expectativa um pouco mais contida para esse início do Bortoleto, mas mais por questão de problema da Sauber do que dele em si. É importante também ressaltar que não é que o Bortoleto largou na pole 2 vezes e nas outras 5 etapas virou o 16º tempo e teve que fazer corrida de recuperação. Ele sempre largou entre os primeiros colocados, praticamente o campeonato inteiro. Enfim, questão superada um pouquinho, eu queria levar para o outro assunto que está na chamada desse programa. E assim, não vou me estender muito. A gente já teve um editorial sobre isso no Paddock GP 2 semanas atrás com o Vitor Martins. Tivemos também vídeos sobre lá do Flávio Gomes, o nosso Flávio Gomes no canal dele. Ele soltou ontem também uma carta aberta para a Erika Hilton, deputada, depois dos ataques que sofreu, os ataques vis que sofreu com a anuência, não só com a anuência, né? O Sérgio Maurício, narrador da Band, parte de um ataque vil de outra figura, uma figura escondida nos confins da internet, e faz ele mesmo, protagoniza um ataque também muito vil, um ataque preconceituoso, transfóbico, enfim, uma histeria de ódio absoluta. Nas últimas semanas ficou a dúvida se o Sérgio Maurício continuaria à frente da Fórmula 1 na Band. Ele não esteve nas transmissões ao longo dos testes de pré-temporada, tinha ficado fora nos 3 dias de teste, foi mantido sem participar da rotação de vários narradores que o Band Esportes colocou para trabalhar, né? Afinal, são dias muito longos de testes, tem muito extensos, mas, apesar das discussões que existiram na Band sobre possíveis substitutos, sobre o que fariam com a ausência do Sérgio Maurício, a Band optou por mantê-lo. Sérgio Maurício não é a primeira vez que o narrador faz um ataque a algum tipo de minoria social, né? É engraçado, é curioso como a raiva, o ódio, a cólera absoluta de certas figuras, ela é sempre direcionada a grupos de minorias sociais, né? Nunca CEOs, nunca multimilionários, nunca gente branca, enfim. Mas esse é um outro assunto. A Band toma essa decisão, não sei se é uma decisão tão final assim como a emissora gostaria de fazer passar. Acho que depende muito. Bom, já houve certamente contato com patrocinadores, enfim, certo grau de anuência existe, mas vamos ver com a resistência do público, se vai haver resistência, o quanto de resistência, se essa decisão vai se manter ao longo do ano. De qualquer maneira, a decisão da Band é manter o Sérgio Maurício após um episódio mais grave, mas que não é o primeiro, de, repito, uma absoluta demonstração de cólera, de ódio contra alguma pessoa ou algum grupo de minoria social.
Não sei se o Bernardo ou o Caio querem falar sobre o assunto. Se quiserem, claro, a mesa está aberta. O Caio já deixou aqui registrado que vai falar, então, Caio, diga. Opa! Eu acho que é importante a gente trazer essa discussão, né? A gente já tem falado bastante disso no Grande Prêmio. O Vitor Martins fez um editorial muito bacana, muito bem feito, muito bem colocado, as suas críticas ali. O texto do Flávio Gomes até indico para quem quiser ler, entre e leia, porque realmente é uma carta que ele dedica a Érica e vale muito a pena para esclarecer, para mostrar realmente o que é o ambiente, né, do automobilismo, quando a gente fala de minorias, quando a gente fala de público menos privilegiado, quando a gente fala de classe social, e eu acho que é muito disso mesmo. Foi isso que eu percebi, principalmente foi a minha experiência quando eu tive esse contato, depois comecei a trabalhar com esse tipo de público. E assim, falando do fato em si, um ataque covarde, né? Não tem muito o que dizer, eu não tenho medo nem vergonha nenhuma de colocar aqui a minha cara para criticar todo tipo de violência contra minorias, que eu acho que é uma coisa que é ridícula, é criminosa, é uma coisa que é muito triste da gente ver, e covarde, acima de tudo, covarde, você colocar uma pessoa, você criticar fisicamente a pessoa, sem conhecê-la, sem saber como ela é, sem saber do caráter, chamá-la de coisa. Para mim é uma coisa que infelizmente a gente vê pessoas na comunicação ainda fazendo isso nos dias de hoje, realmente deixa muito triste. E também fica a minha crítica à Band, porque a Band acaba tomando essa decisão, ela acaba não digo concordando, mas assim, aliviando um pouco mais o momento, o erro do Sérgio Maurício, que foi reconhecido por ele, pela equipe e tudo mais. Então, assim, é uma pena a gente ter que lidar ainda com essa situação, que conviver com esse tipo de situação e ver ainda isso sendo exposto numa temporada que promete tantas coisas. Então, assim, deixo aqui minha crítica, discordo totalmente, todo tipo de agressão contra minorias, seja por classe social, por cor, por gênero, eu acho que isso não se faz, e certamente minha TV vai estar no mudo no fim de semana. Bernardo? Eu concordo com tudo que o Caio falou, e de certa forma essa atitude da Band, por mais errada que eu acho que ela tenha sido, não surpreende muito, até porque também não foi a primeira vez que o Sérgio Maurício fez comentários desse tipo, né? Comentários transfóbicos, já teve caso de comentários machistas envolvendo a Magalu, também até em relação às diferenças de classe ali, envolvendo times de futebol e tudo mais. Então, assim, ele tem se mostrado ser essa pessoa, essa figura ao longo dos últimos anos, e a Band nunca fez nada, né? Tudo bem que a repercussão desses outros casos, por mais que tenha sido de certa forma grande na bolha da Fórmula 1 aqui no Brasil, não foi tão grande quanto foi essa agora da Erika Hilton, mas eles deram a entender que fariam alguma coisa, né? Na pré-temporada, quando o Sérgio Maurício não estava nas transmissões e tudo mais. Mas, assim, eu particularmente imaginava que seria uma coisa, essa ausência dele seria apenas para poder deixar a poeira baixar, para a coisa ficar um pouco mais tranquila, até porque o público que consome a pré-temporada, de fato, não é um público tão grande assim, e, particularmente, convenhamos aí, a pré-temporada não é algo tão bom assim de se transmitir, né? Porque não acontece muita coisa, são muitos detalhes ali, coisas que são um pouco mais complicadas de fazer, uma transmissão um pouco mais difícil, mais cansativa de você lidar o tempo inteiro ali, até porque as atividades são muito mais longas. Então, assim, meio que o Sérgio Maurício acabou saindo por cima nessa também, porque ele se livrou um pouco dessa parte. Mas, e isso, assim, aí tem que ver toda essa questão de patrocinadores. Quem são os patrocinadores da Band agora, nesse momento, nesse ano, na transmissão da Fórmula 1, porque, de certa forma, eles concordam com tudo isso que está acontecendo, né? A principal voz que vai falar o nome de todas essas marcas aí ao longo do ano, ao longo dessas 24 corridas, é a mesma que desferiu todos esses comentários preconceituosos, transfóbicos e tudo mais. E eu concordo com você que seria interessante ver como é que o público faria essa rejeição
a transmissão da Fórmula 1, mas a gente sabe que os meios para assistir são um pouco escassos, podemos dizer assim, aqui no Brasil. Nem todo mundo sabe, por exemplo, que aqui no Grande Prêmio a gente tem a transmissão em segunda tela, que dá para acompanhar a corrida de forma excelente e até com mais informações e mais detalhes, talvez mais precisos do que em outros meios que temos por aí. E, assim, tem a opção também de assistir na Fórmula 1 TV e tudo mais, mas nem todo mundo também tem condição de pagar um streaming e talvez quem tenha, talvez não consiga assistir numa língua estrangeira, né, igual é o caso que tem a opção também de assistir por lá. Então, por isso que eu não sei se a aceitação do público, se a recusa do público... Berli, mas assim, tem também a possibilidade de fazer barulho nas redes sociais. A gente sabe quanto isso tem efeito hoje em dia, de cobrar patrocinadores diretamente. Esses são fatores que também, claro que a audiência é importante, mas esses são fatores que me parecem até mais afiados para esse momento do que evitar a audiência, porque a audiência é isso que você falou. Muita gente é mais cômodo assistir na TV aberta, muita gente já assiste na TV aberta, é normal, né? Não tem aquela facilidade do streaming, ou não tem outros meios, enfim, é normal. Ninguém tem que se sentir culpado por assistir a Fórmula 1 na televisão também. Mas você pode fazer isso e cobrar, e acho que muita gente, pelo menos nesse começo de temporada, sim fará. Exato, eu concordo. Isso acho que vai acontecer também. Acho que principalmente quando começar de fato a temporada, e aí verem quem é que é a equipe de transmissão e tudo mais, ali muitas pessoas perceberem que não teve uma mudança de fato, talvez comece um movimento a mais. Acho que a gente pode ver algo até similar ao que aconteceu quando o caso estourou, mas não justamente por ser uma coisa que já passou, não sei se o público vai ter esse engajamento, entende? Por mais que eu concorde que precise ter. Mas é isso, acho que a gente tem que ver como que as coisas vão se desembolar ao longo do ano. A gente aqui no Grande Prêmio, obviamente, nunca vai deixar de falar sobre esse assunto, nunca vai se calar em relação a isso. E é isso, né? Fica aqui também o convite para todo mundo que está acompanhando aqui o TTGP também, que sabe que nós temos a segunda tela aqui nesse fim de semana com o César Tavares na narração, e vai ter os comentários do Giovanni Danjo e do Gabriel Curti. É uma transmissão que eu particularmente gosto bastante também, recomendo para quem quiser conhecer aí. Giovanni Danjo que tem 3 meses que ele está de férias, inclusive, né? Esperamos de volta de braços abertos. E só sobre esse caso ainda do narrador da Band, eu falei que nunca o ataque é contra CEOs, mas, de fato, lembrar, um de vocês lembrou do ataque a Luísa Trajano. Então, se ataca CEOs, né, contanto que seja de minoria, advindo de minorias sociais. Não tem mais mulheres que homens no Brasil. Gente, minorias sociais. Minorias sociais. Entendam o que a gente está tratando aqui. Contra aquele estereótipo de mercado financeiro, de CEO, um homem branco, de terno, contra esse não tem revolta, não tem nada. Né? Contra quem manda nos mercados financeiros, nos mercados de tecnologia, nos Elon Musks da vida, contra esses não tem ataque. O ataque é reservado a gente advindo de minoria social. Diga. Mas se dá para a gente tirar alguma coisa boa de tudo isso, acho que é a repercussão, né? E a resposta do público, né? Sobre uma situação dessa, né? Tempos atrás, dificilmente eu acho que eu veria o público da Fórmula 1, especificamente o torcedor mesmo, reagindo de uma maneira tão negativa a esse tipo de preconceito. E agora a gente está vendo isso. Isso também é uma resposta, né, de que esse público do automobilismo de uma maneira geral, mas especificamente da Fórmula 1, porque é onde tem mais audiência, está mudando, né? Ele está sendo renovado, a nova geração que está chegando é uma geração que pensa muito mais, de uma maneira muito mais aberta, muito mais acessível, né, a diferenças, e eu acho que isso também traduz muito essa resposta negativa, essa própria
suspensão, né, mesmo que temporária, que a Band promoveu, a uma resposta a essa repercussão negativa, e eu acho que isso se deve muito a essa renovação do público, a esse público mais jovem que tem consumido mais Fórmula 1 no Brasil especificamente, dado essa resposta. O público feminino aumentou demais, que eu acho que é importantíssimo. A gente já tem uma presença massiva de mulheres acompanhando a Fórmula 1 e comentando na internet, engajando, produzindo conteúdos, bons conteúdos, inclusive. Então, acho que isso é fundamental. Você ter vale dizer que o narrador ele transmite a corrida para o público, ele não está transmitindo a corrida para o paddock. Então, acho que essa resposta a uma decisão dele, a um comentário, a um erro dele, eu acho que é fundamental, e a cobrança tem que existir cada vez mais na Fórmula 1 e em outras categorias também. Deixar claro, aliás, só para encerrar o assunto, que a figura em questão disse que sequer tinha conta nas redes sociais, quando todo mundo sabia que era a conta dele há tempos. Depois voltou atrás, pediu desculpa, num ato de... eu vou me conter aqui. Eu vou me conter, mas não tem como não usar panos limpos para o que é, né? Uma covardia abjeta, enfim. Tenho certeza que esse assunto não vai deixar de existir por agora, mas vamos seguir em frente e vamos falar daquele outro assunto que tratamos lá no começo, não tratamos, né, mas eu cheguei a falar, que é a renovação, a extensão contratual de Oscar Piastri. Olhando aqui para ver os números certinho, não diz até que temporada mas é pelo menos até o fim de 2026, o contrato do Piastri, que o Piastri já tinha contrato até o ano que vem, né? Até o ano que vem. Então, o contrato aqui no site da Fórmula 1 diz pelo menos até o fim de 2016, mas não é isso, é mais que isso. Pelo menos até o fim de 2027. Né? Assim como o Lando Norris tem um contrato até o fim de 2027, a McLaren trabalhando de maneira, ao meu ver, precisa para criar a estabilidade necessária para construir em cima do alicerce vencedor que conseguiu estabelecer nos últimos tempos. Um alicerce que deu fruto do título ano passado, mas que desde 2019 vem fazendo com que a equipe voltasse degrau a degrau aos primeiros lugares da Fórmula 1, e agora a McLaren tem infraestrutura em dia, a McLaren, inclusive com um novo túnel de vento, né? A McLaren tem aporte financeiro do grupo, aporte financeiro do grupo público lá, do fundo público do Bahrein. A McLaren tem gente que conseguiu levar a equipe de volta ao título no comando de dia a dia na fábrica, no comando de pit wall. A McLaren tem 2 pilotos jovens e muito habilidosos. A McLaren tem o melhor carro da Fórmula 1 entre o fim do ano passado e o começo desse ano. Então a McLaren vai juntando essas peças e querendo segurá-las nessa reunião que conseguiu criar em tempos recentes por mais tempo. Então o Lando Norris já tinha contrato até o fim de 2027, o contrato dele foi renovado, também esticado no ano passado, e o Piastri, que já tinha contrato até o fim do ano que vem, tem o contrato agora esticado por pelo menos mais um ano, o que quer dizer que das próximas 3 temporadas a McLaren terá a dupla Piastri e Norris nos seus quadros, Bernardo. De fato, não tinha muito sentido da McLaren mudar, fazer alguma mudança, porque os dois pilotos, querendo ou não, por mais que ainda tenham algum probleminha ali, um ou outro se completa, né? O Norris costuma ser mais constante do que o Piastri, enquanto o Piastri é um cara mais cabeça fria, erra menos em momentos decisivos, mas o fato é que são 2 pilotos talentosos, são 2 pilotos bons e que estão entregando para a McLaren que a McLaren quer. Conseguiu ser campeã de construtores no ano passado, até então não tem nenhum atrito, né, nenhuma briga, nenhuma rusga ali, pelo menos que seja publicamente declarado entre os dois. Eles conseguem se dar muito bem, conseguem ter uma relação muito profissional. Então dá para dizer que a McLaren fez um movimento interessante, um movimento bom, até para a própria segurança dela, porque se o Piastri fica sem contrato
aí nos próximos anos, certamente alguma outra equipe, provavelmente alguma equipe de ponta, ia atrás dele, ia tentar contratar, seja o Red Bull para poder fazer uma parceria com o Verstappen, caso algum piloto da base não consiga se fixar por ali, ou seja, ou Mercedes, ou qualquer outro time que fosse. Então, é um movimento, ela vai na bola de segurança, ela vai para poder tentar garantir o que é dela. Mas isso, por outro lado, me faz pensar também que o Bortoleto fez uma escolha muito certa da carreira dele em querer se desvincular da McLaren, né? Por mais que a McLaren fosse essa equipe de topo de grid, que fosse a equipe mais forte da Fórmula 1 no momento, para poder se juntar à Sauber, que hoje é a última. Eu lembro que na época muita gente, não que dizia que ele fez um movimento equivocado, mas se questionava se realmente era a melhor coisa a se fazer, porque esperava que pudesse ter alguma mudança da McLaren no futuro e tudo mais. E isso mostra, né, que talvez o Bortoleto de fato não tivesse de forma alguma nos planos da McLaren nem para agora e nem para daqui a alguns anos, né? Porque a McLaren sequer esperou o Piastri estrear nessa temporada de 2025, ver se ele evoluiu de fato, se ele continua o mesmo piloto ou algo assim para poder renovar. Ela já foi logo de cara e já buscou essa renovação contratual. Então, me fez pensar também um pouco por esse lado. O Bortoleto conseguiu se encaixar muito bem no mercado de pilotos da Fórmula 1, estava de fato no lugar certo, na hora certa, que é o que muitas vezes, né, demanda de um piloto para poder fazer esse movimento para a Fórmula 1. Mas é interessante. Agora, acho que a gente tem que ver um pouquinho mais do Piastri ao longo de 2025, porque é um piloto que tem muita expectativa em cima dele desde que ele estreou na Fórmula 1, né, assim como outros grandes nomes aí que estão no grid hoje, como Leclerc, o Russell e o Bortoleto que está chegando agora. Ele foi campeão tanto na Fórmula 2 quanto na Fórmula 3 logo no ano de estreia, travou aquela guerra judicial ali entre McLaren e Alpine. A McLaren acabou levando a melhor em 2023, né, para poder contar com ele. E assim, por mais que ele tenha alguns lampejos ali de brilhantismo, algumas atuações muito boas, e eu particularmente acho que o teto dele é mais alto do que o teto do Norris, querendo ou não, a temporada passada do Piastri deixou um pouco a desejar. Ele teve atuações muito boas, mas ele oscilou bastante. Ele não foi um piloto tão constante assim quanto foi o Norris. Eu acho que 2025 vai ser um ano de meio que de vai ou racha para o Piastri, pelo menos ali dentro da McLaren, porque desde o ano passado já tinha aquela discussão de vai ter primeiro piloto ou não vai, vocês vão brigar internamente ou não, quem vai disputar o campeonato e tudo mais. A McLaren deixou isso em aberto até certo ponto, e agora em 2025 tudo começa do zero e a McLaren teoricamente começa com o melhor carro. Então, numa posição como essa, o Piastri não pode se dar ao luxo de cometer os erros que ele cometeu no ano passado, principalmente em classificação. Ele teve inúmeras corridas que a classificação dele foi horrível, caía no Q2 e tudo mais. Então, acho que é até um voto de confiança também para ele chegar mais inovado para 2025, talvez entregar mais e, quem sabe, brigar por esse título com o Norris ou contra pilotos de outras equipes, seja Ferrari, da Red Bull. Caio, o Piastri, claro que a gente não imaginava que a McLaren faria nenhuma mudança, nem esse ano, nem no ano que vem, nem em momento nenhum. Mas acho que é uma carta de interesse, é uma declaração de intenção ali da equipe entrar no ano em que tudo se espera dela, a gente cobra. E amanhã, por exemplo, falamos do nosso guia, amanhã tem um texto meu no guia dizendo, muito legal, a McLaren voltou a ser grande, mostrou que tem capacidade de entrar na briga, sendo, claro, campeã do Mundial de Construtores, quebrando uma seca de 25 anos, mas agora ela precisa, porque tem o melhor carro do grid, brigar de verdade pelo título do Mundial de Pilotos. E ela mesmo, né, já admitiu, o Norris, o Zac Brown já falaram, não tem mais desculpa, agora temos que brigar. Claro, porque você não sabe, por mais que a McLaren tenha se colocado numa posição de brigar pelas primeiras posições, eu não acho que seja algo circunstancial de um ano, até porque eu falei que as fundações financeiras, de infraestrutura estão todas lá,
A McLaren não sabe, a partir do ano que vem, como é que vai ser a resposta sobre um novo conjunto de regras, um novo carro, novas baterias, novo combustível, novo motor, enfim, tudo muda na categoria no ano que vem. Você não sabe se o cavalo vai passar selado de novo. Ele está passando selado agora, então é bom montar. A McLaren precisa brigar pelo título. Então, muito se espera da McLaren, muito se cobra da McLaren, e há, de algumas partes, até certo medo da McLaren, de que a McLaren consiga impor um domínio, ao menos nesse início de campeonato. Então, acho que a equipe tem aí um ponto de exclamação que ela coloca: olha, eu sei quem eu sou, eu sei o que eu posso fazer, quero mandar nesse campeonato e eu vou garantir aqui meu futuro para que isso se repita nos próximos 2, 3 anos, enfim, no futuro que dá para ver pelo panorama, que dá para ver pelo horizonte. Exato, que marca muito a gestão do Zac Brown, de como ele trabalha, né, com a McLaren, com a equipe. Eu acho que ele é um cara com muita personalidade, né, que ele toma as decisões ali, sustenta elas até o fim. A gente tem visto isso nos últimos anos. Eu acho que é, sim, uma declaração de intenção, um voto de confiança pelo trabalho que o Piastri desenvolveu nos últimos anos, desde quando chegou. É bom lembrar que quando ele chegou, a McLaren tinha aquele carro problemático, entre os últimos do grid, e aí aos poucos foi melhorando, foi evoluindo. Naquele mesmo ano teve já um salto muito bom e encerrou o ano bem. Depois a gente viu em 2024, a partir do GP de Miami, especificamente, a McLaren muito forte, e chega para um ano decisivo. Eu acho que é exatamente isso. 2025 é o ano em que a McLaren precisa realmente dominar e dar o salto. Inclusive, minha expectativa para o Mundial de Pilotos, eu acho que o Norris chega muito forte, com uma diferença grande para os outros. A gente precisa ver um pouco ainda da Ferrari, mas hoje o Norris seria a minha aposta para o título do Mundial de Pilotos. Claro que tem muita coisa para acontecer, mas é um voto de confiança. Acho que o Piastri tem se desenvolvido durante os anos. Acho que é o ano derradeiro para ele mostrar que ele é um piloto realmente de primeira prateleira, né? Como a gente sempre classifica aqui. Eu até lembro de uma análise que eu fiz do ano passado, quando ele estava realmente naquele salto de performance, estava indo muito bem antes de cair em classificação, e que eu escrevo justamente isso, que ele já desafiava o Norris de uma maneira muito consistente, né, naquele momento, mas que o desafio era mostrar que ele poderia ser, sim, um postulante a primeiro piloto da McLaren, embora a McLaren não trabalhe dessa forma. Eu acho que esse momento ainda não chegou, mas eu acho que o Piastri tem potencial. A McLaren teve tanto trabalho para tirar ele, né, lá da Alpine, para ter que ele deu todo aquele problema. Acho que naturalmente manteria ele como um dos pilotos titulares, ainda mais depois do que ele entregou, ajudando, obviamente, na construção desse título de construtores do ano passado. Então, sim, é um piloto muito bom, muito rápido. Acho que está numa fase de amadurecimento ainda, mas é um cara muito frio, um cara que pensa bem a corrida, um bom piloto quando a gente fala de estratégia, mas acho que ainda falta, né, ele oscilar um pouco menos e se colocar ali realmente como um piloto que vai brigar toda a corrida entre as primeiras posições. Vamos ver se esse ano, com o carro, pelo menos até esse momento, bem acima dos demais, é o que foi a resposta que a gente teve com relação aos testes no Bahrein, se ele consegue se consolidar e andar mais próximo do Norris, classificar mais próximo do Norris, ter ali essa diferença um pouco menor do que nos últimos anos, que eu acho que é uma coisa que falta o Piastri entregar ainda, mas sem dúvida nenhuma um ótimo piloto, e a dupla não tem muito o que dizer, né? Uma das melhores do grid, talvez hoje esteja no melhor momento de todas do grid. Claro que você tem Ferrari com Leclerc e Hamilton, que dispensa comentários, mas acho que o conjunto como um todo coloca a McLaren como primeira equipe nesse momento para começar a temporada 2025 da Fórmula 1. Respondam rápido. Qual o pódio de vocês para o GP da Austrália do próximo domingo? Vou Norris, Piastri e Hamilton. Eu vou de Norris, Leclerc e Verstappen. Eu acho que o Leclerc vai andar na frente do Hamilton no começo da temporada. Calma, calma. Norris, Piastri, quem, Bernardo? E Hamilton. E Hamilton. Norris, Leclerc... Ô, Caio, acho que o seu microfone cortou o começo. Tá. Opa, tá. Norris, Leclerc e Verstappen.
Norris, Leclerc e Verstappen. Tá bom. E o seu? Eu vou de Norris, Verstappen e Hamilton. Boa. Vocês não estão Não vou confiantes no escapar Leclerc? muito. Eu tô confiante no Leclerc. Assim, eu tô atrás da. É que a história Hamilton estreando no pódio, ela é saborosa demais pra gente não querer ver, entendeu? Mas eu acho que o Leclerc tá na briga. Se a Ferrari tiver um bom carro, o Leclerc tem grandes chances, se a Ferrari tiver no nível da McLaren. O Leclerc tem grandes chances de largar na pole e ganhar a corrida. Grandes. Eu estou contando com o resultado da pré-temporada que a McLaren vai começar um pouquinho na frente. Mas se não for isso, o Leclerc tem grandes chances de fazer a pole e ganhar a corrida. Embora não seja, obviamente, torcida nem nada, só analisando, mas eu acho que o Leclerc ele tá um pouco acima do Hamilton nesse início de temporada e não sei, tô ainda um pouco resistente com a possibilidade do Hamilton andar, fazer uma temporada melhor que o Leclerc nesse ano. Ainda vamos ver se eu tô errado, mas hoje eu apostaria mais no Leclerc. Muito bem. Falamos bastante aqui sobre Fórmula 1, sobre assuntos relacionados à Fórmula 1 nessa semana de retomada, de começo da temporada 2025. Passar para vocês também alguns horários desse fim de semana, porque, como eu já falei, tem briefing especial depois do fim de cada dia da Fórmula 1. Então, e todos na madrugada, evidentemente. Na madrugada da sexta-feira, para quem está acostumado com aquelas chamadas antigas da Globo, de quinta para sexta, você vai ter às 3 da manhã o briefing, né? Quando termina o segundo treino livre do GP da Austrália. Depois, no sábado, a partir das 3 da manhã também, você tem o briefing para discutir a classificação do GP da Austrália. Mas tem a transmissão em segunda tela a partir da 1h45, horário de Brasília. Isso na madrugada de sábado, madrugada de sexta para sábado. E aí, a partir das 23h30 da noite do sábado, e aí já mirando a madrugada entre sábado e domingo, às 23h30 de Brasília, noite do sábado, começa o briefing pré-corrida, para debater as últimas informações e fazer o esquenta para a largada a partir da 1h40, a partir da 00h40 de Brasília, tem a transmissão em segunda tela do GP da Austrália, e aí, terminando o GP da Austrália, não antes das 2h45 da manhã do domingo, tem o briefing para debater tudo o que aconteceu durante o GP que abre a temporada da Fórmula 1 no Albert Park, em Melbourne. Além disso, tem a transmissão das 12 horas de Sebring, lá do IMSA Sports Car. Então, a partir das 11h05 da manhã do sábado, tem a largada, tem a transmissão para as 12 horas de Sebring aí durante todo o dia até a noite. Você vai curtir a corrida desde um pouquinho antes da hora do almoço até praticamente o começo lá do briefing de esquenta para a corrida. Então você já curte o dia inteiro, você já começa no madrugadão com a segunda tela da primeira classificação da temporada, depois o briefing, aí você tira um rápido cochilo, volta para acompanhar as 12 horas de Sebring com a gente, e daí em diante você já emenda no briefing de esquenta e a transmissão do GP da Austrália. Beleza? Eu agradeço muito a Bernardo Castro, a Caio Esteves, a Carol Vergílio, que esteve aqui nos bastidores tocando esse programa. Amanhã, quinta-feira, tem WGP. A Fórmula 1 está voltando. Valeu, pessoal. O TTGP volta quarta-feira que vem. Até mais.